Capítulo 46. Gatos não são os únicos que têm 7 vidas. Quem está por trás de tudo isso? Pergunta Mikai. Cyrus? Claro que é Cyrus. Flint lhe responde. Quem mais poderia ser? Pense em quem vem fazendo esses ataques. Na maioria dos casos são lobos e vampiros transformados, com alguns natos no meio, comenta Hudson. Não se esqueça das bruxas, emenda Mikai com um olhar irritado. Nem dos dragões, emenda Macy. Sim, mas as últimas bruxas e dragões que participaram dos ataques são aqueles que sabemos serem leais a Cyrus. Pontua ao perceber com mais clareza o que estão tentando dizer. Tudo isso foi planejado pelo seu pai. É o que parece, concorda Jackson, e de repente não há absolutamente nenhuma emoção em sua voz quando ele diz isso. A guerra está chegando a Katmir e também ao restante do mundo. Já faz 2 anos que sei disso, diz Hudson enfatizando a questão e olhando rapidamente para Flint antes de prosseguir. Acho que todos nós sabemos disso agora. Sinto meu coração bater com força. Cyrus realmente está planejando atacar Katmir? Um pensamento surge na minha cabeça e pergunto a Hudson. Você sabe qual era o plano dele no ano passado? O que esses alunos iam fazer para que você agisse do jeito que agiu? Percebo pelos olhos arregalados de Hudson que nunca lhe fizeram essa pergunta antes, nem os detalhes, pelo menos. Mas eu quero saber. E como todos os olhos estão focando Hudson, fica claro que não sou a única pessoa interessada na resposta. Hudson cruza os braços e se encosta na parede. Estavam planejando tomar o controle de Katmir e fazer os alunos de reféns, para forçar todas as grandes famílias governantes, já que seus filhos estudam aqui, a se juntarem ao ataque de Cyrus contra os humanos. Ouço um gemido coletivo de todos os presentes no quarto, mas Hudson vai em frente. Para provar que estava falando sério, ele mandou que esses alunos matassem o primogênito de todas as famílias que tivessem mais de um filho estudando em Katmir. Meu Deus! Sussurra Luca, e Flint empalidece. Luca tem um irmão mais novo que cursa o 9º ano. Isso quer dizer... Eu estremeço só de pensar. Não consigo nem imaginar Katmir ou o nosso grupo de amigos sem Luca. Eu sabia que Katmir era uma escola de elite para vampiros, lobisomens, bruxas e dragões, mas não fazia ideia de que todas as grandes famílias governantes tinham alunos aqui. Sinceramente, foi um plano brilhante. Como alguém pode controlar homens e mulheres poderosos por todo o planeta, ameaçando seus filhos? E é muito fácil fazer isso quando, por acaso, todos eles estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Seu pai é mesmo um desgraçado, grunhe Eden. Essa é uma das maneiras de descrevê-lo, diz Hudson sem humor. Por que não contou isso a alguém, em vez de simplesmente matá-los? Pergunta Flint. E é difícil não perceber que o dragão tem dificuldade para engolir essa nova informação. Se for verdade, então significa que o seu próprio irmão estava disposto a fazer coisas horríveis por Cyrus. Hudson o fustiga com o olhar. Eu contei, ninguém acreditou em mim. Você contou ao tio Finn. É uma afirmação, não uma resposta, e consigo ver a resposta no olhar dele. Não o culpo. Provavelmente, eu mesmo não teria acreditado em mim. Ele dá de ombros, mas percebo que a situação o incomoda quando nossos olhares se cruzam. Percebo a dor nadando em seus olhos azuis antes que ele rapidamente os feche. E sei com a mesma certeza que vou continuar respirando, que Hudson culpa a si mesmo. Se ele fosse outra pessoa, se fosse filho de qualquer outra pessoa além de Cyrus, as coisas poderiam ter terminado de um jeito diferente. O que vamos fazer, então? Pergunta Mikai. E nós achamos que é isso mesmo que está acontecendo? Cyrus vai tentar de novo controlar Katmir? Lamento que meu pai não tenha acreditado em você, Hudson, pontua Macy. Mas agora as coisas seriam diferentes. E quando ele se der conta que Cyrus está por trás desse plano para colocar seus alunos em perigo, tenho certeza de que ele vai sair à caça dele. Primeiro no círculo, se não der certo. Então, ele vai até a fonte. Lágrimas enchem seus olhos. Ela os fecha e sussurra, e quando isso acontecer, Cyrus vai matá-lo. Não vamos deixar isso acontecer, garante Eden. De jeito nenhum, concorda Mikai e Flint assente. Não podemos contar isso a ele, comento. É a única coisa que faz sentido.
Se contarmos, o tio Finn vai tentar fazer alguma coisa sozinho e sem provas, e Cyrus vai providenciar para que ele seja tirado do tabuleiro de um jeito ou de outro. É uma ideia. Mas como vamos deter Cyrus sem a ajuda dele? Pergunta Macy. Especialmente agora que Cyrus e Delilah vêm para a formatura. Eles vêm? Questiona Hudson bruscamente. Como você sabe? Não ouvi nada a respeito. Eles responderam ao convite do meu pai, como pede o protocolo de anúncios de formaturas. Ela gira o celular de um lado para o outro na mão. Ele também não gostou da surpresa de saber que eles viriam. Achei que aquele cuzão levaria mais tempo para se curar. Hudson não parece nem um pouco contente com a notícia. E de repente, sei o que temos que fazer. A única coisa que podemos fazer. Já estávamos planejando sair em busca da coroa de qualquer maneira para revogar a ordem de prisão contra Hudson. E isso é algo que faz muito mais sentido agora, já que Cyrus quer tirar do seu caminho o único cara que se levantou contra ele da última vez. Só que agora a situação é bem mais séria. Vamos precisar da coroa se quisermos salvar os alunos de Katmai e impedir o início de uma guerra. Talvez, se tivermos sorte, Cyrus não vai nem agir se souber que nós temos o artefato. Tento capturar os olhos de Hudson com os meus para me certificar de que temos a mesma opinião sobre esse plano, mas ele está prestando atenção do celular, perdido em pensamentos. Assim, em vez de esperar para saber o que ele pensa, respiro fundo e digo: precisamos encontrar a coroa antes que ele chegue aqui. Hudson ainda não olha para mim, mas confirma com um aceno de cabeça. É a única chance. Continuo tentando atrair a atenção de Hudson, enquanto Mikai explica aos outros sobre a ordem de prisão de Hudson, o que a carniceira disse sobre o forjador e a teoria de Hudson sobre os gigantes. Mas ainda assim, ele não ergue os olhos. Em vez disso, fica encarando o celular em silêncio, ocasionalmente deslizando o dedo pela tela. Sei que ele está se sentindo culpado agora. Ele matou todos aqueles alunos e não serviu para nada. Percebo pela postura rígida dos seus ombros que ele está ponderando as decisões que tomou, pensando rapidamente em ir até ele. Mas se Hudson está se sentindo tão desconfortável em relação à nossa distração, que aconteceu mais cedo, tenho a impressão de que fazê-lo só o deixaria ainda mais desconfortável. Distração. Haha. Que palavra insignificante para descrever o que acontece toda vez que nos aproximamos. Parece que os meus sentidos se atiçam para absorver tudo que seja Hudson. Não perder um único suspiro, um único movimento da sua boca, uma única ruga ao redor dos olhos quando ele sorri. E que por isso não sobra nenhum sentido para perceber que não somos as duas únicas pessoas que restaram no mundo. Nesse caso, temos que ir para a cidade dos gigantes logo, avisa Luca. É isso aí, Flint sorri. Aqueles gigantes dão festas incríveis. Ele passa o braço ao redor dos ombros de Luca e sussurra algo em seu ouvido. E Luca fica com o rosto todo corado. Olhar os dois me faz sorrir, apesar de toda essa merda que está prestes a cair sobre nós. Flint merece alguém que seja louco por ele. Que tal na sexta? Sugere Mikai. É o dia da reunião geral dos professores, então não vamos ter aula, e estou precisando mesmo de uma folga dos estudos. Mikai tosse e prossegue. Sempre quis experimentar o desafio Gorbankshla. Topa fazer isso comigo, Macy? Mikai! Macy parece horrorizada com o que ele disse, mas por baixo daquele horror, minha prima também parece interessada. Vão considerar isso como um sim, Mikai sorri. Macy solta um gemido frustrado. Está bem, mas só um. Mikai pisca o olho para ela. Pelo que eu soube, um é o suficiente. E agora as bochechas da minha prima estão sem dúvida ardendo. Mas percebo que ela também não corrige Mikai. Ao seu lado, Eden fica olhando para Macy e Mikai. E não consigo deixar de me perguntar se talvez ela esteja interessada em Macy também. Bem, se estiver, é melhor ela se apressar. Mikai não parece ser do tipo que espera quando vê algo que quer. E se o brilho em seu olhar for alguma indicação, esse vampiro com certeza está interessado em Macy. Um silêncio meio constrangedor se forma no quarto, e eu faço uma pergunta para quebrar a tensão. O que é esse Gorbankshla? Posso tentar também? Hudson tira os olhos do celular e me encara com uma expressão cortante. É só para casais, Gracie. Eu achava que
Eu ia dizer que achava que nós éramos um casal, mas o significado de suas palavras me acertam bem no meio do peito, e eu devolvo a encarada com os olhos estreitados. É uma mensagem clara, em toda a sua profundidade, que nós vamos voltar a falar sobre isso depois. Macy se apressa para explicar. É uma caneca gigante de cerveja que os dois apostam para ver quem consegue terminar primeiro. Quem perder, paga a rodada. E não é barato, considerando que essa é literalmente uma caneca para gigantes. A idade mínima para beber na cidade dos gigantes é 14 anos, e eles levam o ato de beber cerveja bem a sério. Ela sorri para mim. Ah, certo, bem. Não sou uma grande fã de cerveja, mas aposto que Eden e eu podemos apostar contra vocês dois. Sugiro, e Eden dá um grito e bate com o punho fechado no meu. Dou uma olhada para Hudson com uma sobrancelha erguida, e ele sussurra de volta, touché. Meus ombros murcham um pouco por ele não querer retrucar. Sou a primeira a admitir que adoro essas pequenas discussões com Hudson. Quando discutimos, esqueço a minha ansiedade, os meus problemas, tudo. É um momento em que me sinto viva. Mas essa não parece ser uma das nossas brigas habituais. Parece que há muitas outras coisas acontecendo. E em vez de me livrar dos meus ataques de pânico, sinto uma bolha de medo crescer na barriga. Está bem, então, diz Flint quando pega um dos tacos com aquele seu sorriso característico. Vamos entrar em ação. Capítulo 47. Com inimigos como esses, quem precisa de amigos? Passamos pouco mais de 2 horas estudando, mas no fim das contas, ficamos cansados de tantos trabalhos escolares e o grupo se dispersa. Hudson parece ficar um pouco perdido enquanto o ajudamos a limpar a bagunça, e eu entendo. Falamos alto e andamos de um jeito meio desorganizado pelo quarto, uns passando pelos outros. Para um cara que viveu uma existência tão solitária, isso deve parecer um caos absoluto. Mas tem uma coisa em seu olhar, algo no discreto sorriso em seus lábios que me indica que o momento está lhe fazendo bem. Já passou da hora de Hudson Vega deixar de ser um cara solitário e conseguir um grupo de amigos divertidos, leais e totalmente ridículos. O fato de que quase todos nós já fomos seus inimigos não importa. Ele faz parte do grupo agora, goste ou não. Talvez seja por isso que peço a Flint e Luca que soltem as poltronas roxas que eles estão carregando de volta para a sala de estudos. Deixem-nas aí, digo sorrindo para Hudson, que agora me encara com olhos arregalados. Tenho um monte de coisas para fazer nas próximas semanas. Tenho certeza de que vamos voltar para cá outras vezes. Boa ideia, novata. Concorda Flint, erguendo o punho para que eu o toque com o meu. Nem consegui experimentar um daqueles machados fodões na bancada? Talvez isso não seja tão ruim, comenta Luca enquanto vai levando Flint para a saída. Nenhum de nós tem tempo para levar uma machadada nas costas hoje. Fale por você, protesta Flint, dando uma olhada feia para Luca. Tem uma mira excelente, se quiser saber. Ah, é mesmo? Luca passa os braços ao redor da cintura de Flint com um sorriso. Quem sabe me mostra isso algum dia. Me cai bufa quando vê aquilo, o que faz com que Macy solte uma risadinha, enquanto eles também seguem rumo à porta. Jackson não se manifesta, mas por um breve momento percebo um toque de diversão nas profundezas do seu olhar também. Pelo menos até que Macy olha para trás e pergunta: Você vem com a gente, Gracie? Todo mundo está olhando para mim, inclusive Jackson e Hudson, e as minhas palmas ficam úmidas. Eu deveria dizer sim. Deveria simplesmente sair daqui com o restante do grupo. Mas a verdade é que quero conversar com o Hudson. Mais do que isso, quero entender o que aconteceu entre nós mais cedo e saber se isso tem algum significado ou se foi só uma aberração. Eu subo daqui a uns minutos. Só preciso conversar sobre um assunto com o Hudson. Não vai demorar. É assim que vocês estão chamando aquilo hoje em dia? Murmura Eden quando passa por mim, a mochila sobre o ombro e um sorriso enorme no rosto. Ela não disse isso em voz alta bastante para que os outros a ouvissem, mas quando os observo indo embora, percebo que isso nem tem importância. Se os meus amigos já não estavam pensando que havia alguma coisa acontecendo, as minhas bochechas vermelhas definitivamente os convenceram.
Olho para Jackson quando ele se aproxima, mas seu rosto está surpreendentemente pacífico. Ele se aproxima e sussurra na minha orelha. Está tudo bem, Gracie. Em seguida, ele se afasta e sobe as escadas, e sinto vontade de chorar pelo tanto que isso deve ter lhe custado. Eu amo Jackson, de verdade. Ele me salvou quando eu cheguei aqui. Me tirou das profundezas da depressão e da apatia que me cercavam desde a morte dos meus pais. Sou grata a ele pelo resto da minha vida. Ele foi o meu primeiro amor, e esse é um amor que nunca vai embora, nunca mesmo. Mas agora há Hudson, que enxerga muito mais do que a garota fraca e ferida que eu costumava ser. Ele enxerga quem realmente sou e quem tenho o potencial de ser. Jackson queria me proteger, queria cuidar de mim. Mas Hudson quer me ajudar a aprender a cuidar de mim mesma. E sei que, se fosse ceder a esses sentimentos duelo entre consortes que correm pelo meu corpo e essas coisas não derem certo, perder Jackson foi horrível, mas o nosso relacionamento estava passando por dificuldades antes que o elo fosse quebrado, para ser bem sincera. Dificuldades entre a garota por quem ele se apaixonou e a garota que eu queria me tornar. Não nos conhecíamos antes de o elo se formar, e um pedaço de mim sabe que, no fundo, parte do motivo pelo qual eu amava Jackson com todo o meu coração era porque ele me amava do mesmo jeito. Precisávamos um do outro. Estávamos sofrendo e preenchemos um vazio que não sabíamos como preencher sozinhos. Mas com Hudson sempre vai ser diferente. Ele me conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que eu mesma me conheço. E embora eu não consiga me lembrar daqueles meses em que ficamos presos juntos, nós passamos essas últimas semanas nos tornando amigos de verdade. E isso é o que mais me assusta. Quando Jackson terminou nosso namoro, ele se afastou somente de um pedaço de mim, o pedaço que ele conhecia, o único pedaço que a garota ferida que eu era podia deixar que ele visse. Mas e se Hudson me rejeitasse? Não seria somente um pedaço de mim. Ele estaria me rejeitando por completo, e isso seria muito mais devastador. Isso me arrebentaria em lugares que eu nem sabia que poderia me quebrar. Mas, depois do que aconteceu com Hudson no começo dessa noite, não sei, de repente sou acometida pela sensação de que todas as vezes que me escondi dos problemas, todas as vezes que enfiei a cabeça na terra, todas as vezes que fingi que não havia nada acontecendo, tudo isso não tem a capacidade de machucar somente a mim, mas Hudson pode se ferir também. Tipo, se eu não tomar alguma atitude logo, vou destruir qualquer chance que temos. E pensar no assunto é ainda mais assustador do que tomar uma decisão a respeito. Está planejando passar a noite escondida aqui? Ou tem mesmo alguma coisa para dizer? Pergunta Hudson e seu modo irônico está funcionando a todo vapor.